E nós já temos um entrevistado aqui conosco, que é da área ambiental, é o secretário de Estado do Meio Ambiente, secretário da SEMA, Eduardo Taveira, que ao ser convidado pela nossa equipe aceitou e está conosco aqui. E a gente continuará aguardando a engenheira ambiental Daniele Braga Costa, que também está conosco aqui. A gente ligou ainda há pouco, de acordo com a produção, mas o celular dela não está atendendo, está desligado, enfim, mas a gente continuará aguardando, que é muito importante ter os conhecimentos da Daniele Braga Costa aqui com a gente. Secretário Eduardo Taveira, muito obrigado por ter aceito o convite e estar aqui discutindo esse assunto que é extremamente importante. Bom dia. Bom dia, é um prazer grande estar aqui na Rádio Diário e participar, dando as explicações necessárias, informações das questões ambientais, uma vez que a gente está no estado com a maior floresta, né, tropical úmida contínua do mundo. Motivo de orgulho, né, secretário? É muito motivo de orgulho e o desafio de transformar isso num potencial econômico para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Secretário, como a gente está com dificuldade de obter informações junto ao IBAMA, né? E aí nós convidamos o senhor para falar um pouco de como é esse processo aí de emissão de estudos de impacto ambiental da BR-319, como ocorre, primeiro inicia o estudo, depois vem a obra. Eu lembro que anteontem o jornal Estado de São Paulo deu uma informação que deixou muita gente preocupada, inclusive ambientalistas, de que havia já um processo aí de contratação da obra sem o EIA-RIMA. E, inclusive, o próprio jornal já atestou como sendo ilegal. E o senhor veio contrapor a informação dizendo que não, que pode sim haver a contratação e, em seguida, ou posteriormente, a emissão do relatório de estudo de impacto ambiental. Eu queria que o senhor pudesse comentar, primeiro, de uma forma bem didática, o processo de autorização desses estudos. Bom, primeiro, assim, quem faz essas autorizações no âmbito do Estado é o IPAAM, Instituto de Proteção Ambiental da Amazônia, que é vinculado à Secretaria de Meio Ambiente. Nesse caso específico, o IPAAM não tem diretamente a ver com a questão do licenciamento da BR, como vocês colocaram, ela é uma obra de responsabilidade federal. Cabe ao DENIT a contratação do EIA-RIMA, que já foi feito em especial para o trecho do meio. Foi apresentado um trabalho ao longo de 10 anos, mas foi considerado pelo IBAMA à época insuficiente do ponto de vista técnico e foi solicitado que esse estudo de impacto ambiental fosse refeito. Então, só para a gente compreender, o IPAAM ele faz o estudo, o IBAMA avalia? Como é que é? Não. São duas instâncias diferentes. O IPAAM é o congênere do IBAMA do ponto de vista estadual. Então, todas as obras de impacto estaduais são de responsabilidade do IPAAM. Esclarecer aos ouvintes que, no caso da BR-319, por se tratar de uma obra federal, a responsabilidade em relação ao EIA-RIMA é do governo federal. Não exime a responsabilidade do Estado, no caso da Secretaria de Meio Ambiente, uma vez que é conhecido que toda obra, e ainda mais uma estrada, ela pode trazer problemas, se não for bem encaminhada do ponto de vista ambiental, problemas em especial como desmatamento. A gente teve uma taxa de aumento de desmatamento bastante considerável no estado, comparado no último ano. O dado do PRODE saiu anteontem, né, o dado oficial, que é o preliminar. E então, obviamente, que as estradas, classicamente, elas são vetores de desmatamento em todos os lugares que elas estão. A ideia é que o Estado tem condições de garantir que uma estrada possa ser sustentável do ponto de vista ambiental, desde que garantidos e implantados todos os requisitos ambientais que são condicionantes prévios ao asfaltamento. Secretário, quais seriam essas garantias? O Estado dizer assim, olha, não tem problema de asfaltar o trecho do meio, enfim, a 319, que o Estado garante que aquilo ali não vai ser como, por exemplo, no Pará, que é uma devastação muito enorme, infelizmente. Quais seriam essas garantias, secretário? Isso é o que a gente tem feito. A gente tem atualizado o plano de gestão das unidades de conservação que tem ao longo da BR-319. Quantas são as UCEIs? São 7 unidades de conservação estaduais e essas unidades elas têm plano de gestão e prevêem justamente o uso sustentável. A maioria do sustentável tem uma floresta estadual também, Matupi, que pode servir como base para concessão. A ideia é que a gente possa ter um ordenamento territorial ao longo da BR e o mais importante é a questão relacionada a comando e controle, ou seja, a previsão de que você possa, a partir do momento que tem algum ilícito ambiental, o Estado
agir de maneira adequada, rápida, para que a gente possa punir os culpados e, com isso, fazer com que a estrada cumpra a sua função, que não é desmatar, mas fazer o trânsito e fluir a economia O e a Exército sociedade. entraria nesse comando e Sim, controle? porque também tem ali ao longo 5 unidades de conservação que são federais, e a gente tem uma parceria com o ICMBio de fazer uma gestão como se fosse um mosaico integrado de unidades de conservação estaduais e federais, para que a gente possa trocar informações de maneira mais rápida, atuar de maneira mais pontual em relação a algumas áreas que nós já identificamos como mais problemáticas, né, como ali o distrito de realidade, ali ao longo justamente ali bem ao longo do trecho do meio, e toda uma perspectiva de fazer um ordenamento territorial. Então não tem como fugir disso, mas o que eu tenho conversado é que todos no estado que são favoráveis à BR-319 são favoráveis e entendem o risco dela em relação ao desmatamento. Eu tenho certeza que a gente vai ter um amplo apoio, né, político, social, de fazer com que essa BR-319 seja um modelo, né, econômico, social, de conservação ambiental, e que a gente possa garantir aí o propósito final dela, que é melhorar a qualidade de vida das pessoas em todos os sentidos. O senhor é favorável? Sim, eu creio que me diga uma pessoa que não é favorável, né, no estado do Amazonas. No estado do Amazonas. Não, né? A Marina Silva disse que não viu viabilidade econômica, social e ambiental. Eu acho que a gente até agora acho que aquelas são duas questões importantes. Eu acho que a questão da viabilidade econômica, a gente tem que olhar ela do ponto de vista de pequenos e médios negócios que dependem a curto, a longo prazo também, né? Exatamente, né? A viabilidade social, para mim, que é a mais importante. A gente teve agora, nesse momento de combate a queimadas, que se concentraram ali no sul do estado, uma dificuldade enorme de deslocamento das tropas, de bombeiros, de fiscalização de maneira mais rápida para aquelas áreas de Manaus até lá, por causa, em especial, da condição da BR. Então, mesmo num momento de calamidade, de ação de urgência, a gente fica com a infraestrutura, com gargalo de poder atuar de maneira mais pontual. E não é porque o asfaltamento não existe que as ilegalidades não acontecem. Muitas vezes elas acontecem, exploração ilegal de madeira, grilagem, pelo fato da fiscalização não chegar rápido. Então, é a mesma estratégia, por exemplo, quando foram dessas comunidades mais favelizadas, em partes onde o tráfico tem uma certa influência, né, que as vielas e dificuldades de acesso facilitam a ilegalidade, porque o aparato policial muitas vezes não consegue chegar de maneira mais ostensiva por causa desses obstáculos que são criados da trafegabilidade. A gente pode comparar a inexistência da BR-319 desse fato. Agora, não dá para menosprezar, e isso é uma coisa importante, uma vez que eu sou secretário da pasta de meio ambiente, né, que se não for bem coordenado, se não tiver uma estratégia do Estado em apoio com o governo federal de fiscalização, de comando e controle, pode ser sim um potencial e um eixo de desmatamento, uma vez que a gente está unindo ali dois eixos principais de desmatamento no estado, que é o sul do estado e a região metropolitana. Mas, obviamente, nós temos como fazer instrumentos, elementos de gestão ambiental para garantir que esse impacto seja o mais reduzido possível, e por isso que o estudo de impacto ambiental da BR-319 é extremamente importante, né, extremamente relevante, né, para que a gente possa entender quais são esses riscos, quais são esses passivos, para que a gente possa ter um planejamento cada vez mais eficiente de contenção desses problemas. Secretário, nós sabemos mais ou menos quais são os trechos que estão aí necessitando de recuperação da BR-319. Eu queria que o senhor pudesse explicar, né, de uma forma bem resumida, para a gente compreender quais são esses trechos, porque os nossos ouvintes, internautas, pessoas que nos acompanham aí pela Record News, elas não têm compreensão muito, porque são aí mais de 800 quilômetros, né, de extensão da BR. A gente sabe que agora existe já uma obra prevista para o trecho que não é aquele que nós estamos falando, que o governo federal vem falando, que o presidente Jair Bolsonaro prometeu recuperar. Ainda não é esse trecho que saiu hoje na manchete aí do Diário do Amazonas. Não é o trecho ainda do meio, que é o mais complicado. E eu queria que o senhor pudesse, assim, não sei se o senhor tem essas informações assim, em mãos, quais são os trechos que são os mais problemáticos? Bom, em termos de planejamento, a BR está dividida em 4 segmentos.
Assim, de maneira didática, pode-se dizer que são 3, né? Na verdade. Você tem um trecho do meio, que são 400 quilômetros, que não tem o licenciamento ambiental para o asfaltamento. E você tem 2, que são as 2 extremidades, cada um com aproximadamente 200 quilômetros, que já tem licenciamento, que já são trechos asfaltados e que as obras podem e devem ocorrer. Depende, obviamente, aí de um processo de contratação, licitação de empresas, né, que já vão fazer essa parte de recuperação, de asfaltamento. Então, essas 2 extremidades, né, ou seja, metade da BR-319, ela já é asfaltada e pode ter obras de melhoria, de trafegabilidade, né, obras que possam melhorar essas atividades. Esses trechos não há nenhum problema do ponto de vista de pendência ambiental em relação a isso. É óbvio que cada obra que é executada, né, ela tem que ter as condicionantes relacionadas às suas licenças. A própria construtora tem que ter as suas licenças todas em dias, né, mas isso já fica dentro do próprio processo de licitação, de contratação da obra, como é o caso que aconteceu agora mais recentemente, num trecho que é próximo ali do entrocamento da 364, né, mais que próximo essa ali. A gente deu a informação. Exatamente, né? Exatamente. O grande problema, o grande entrave que se tem é um trecho de mais ou menos 400 quilômetros, que compreende o trecho do meio, né, que até ficou sendo batizado, né, de maneira até óbvia pelo nome, né, que é o trecho do meio. O trecho do meio. Naturalmente, praticamente, rigorosamente, fica no meio, né, dos quase 900 quilômetros. Né? Exato. Como o Patrick falou, já é um trecho que já foi asfaltado na década de 70, mas que ele não, depois que terminou os governos militares, que tinham essa perspectiva da integração regional e as estradas faziam parte desse propósito, a BR simplesmente deixou de receber manutenções e ela ficou trafegável aí por no máximo 8, quiçá 10 anos em relação a isso. Depois desse período, um longo tempo sem manutenção, obviamente que o solo daquela região lá é um solo extremamente característico da região, né? Ou seja, muito úmido, várias partes alagadas, né? Então, em pouco tempo, aquele trecho já estava sem condição de trafegabilidade, como se encontra hoje, a não ser algumas obras no período da estiagem que permitem, né, uma certa manutenção de alguns trechos e ela fica trafegável aí por 5 meses, mais ou menos. Secretário, a gente não tem dúvidas de que os estudos, tanto o EIA quanto o RIMA, o EIA, Estudos de Impacto Ambiental, o RIMA, o Relatório de Impacto do Meio Ambiente, todos eles são extremamente importantes. Só que já se gastaram algo em torno de 100 milhões de reais com esses estudos. Não valeram de nada? Olha, quem avaliou, na verdade, se valeram ou não de nada esses materiais foi o próprio IBAMA, né, que considerou que os primeiros produtos foram insuficientes do ponto de vista ambiental. Eu não tenho como falar de maneira adequada, não me debrucei, evidentemente. E lembrando que o senhor não era secretário à época, evidentemente está agora também. Tem pelo menos aí 7 anos, né, que estão avançando essa demanda. É óbvio que eu conheço todo o processo por parte da minha formação, né? Então, mas oficialmente eu acho que cabe ao próprio IBAMA fazer a sua própria manifestação do porquê esse estudo ambiental, em que partes esses estudos estão fracos. Um desses estudos até a Universidade Federal do Amazonas participou. Né? Agora, secretária, a gente observa que isso às vezes sai aí do campo técnico ambiental, vai para o campo político, né? Teve essa briga toda com a Marina Silva, na época do ex-presidente Lula, enfim. Então, a gente percebe muito isso também. Não sei se o senhor, como especialista e técnico na área, observa essa questão. Mas eu queria que o senhor comentasse para a gente o nosso destaque da coluna de opinião Claro Escuro do Diário do Amazonas, onde nós publicamos a informação de que o jornal Estado de São Paulo, aliás, agora foi a Folha, né? Os dois jornais, eles sempre nos dando aí alternativas, eles se revezam, alternativas ao polo industrial de Manaus. Muito bem. Eles apresentaram um estudo do Instituto Escolha, no qual nos sugere, nos propõe
segmentos que possam aí estar substituindo o polo industrial de Manaus no eventual declínio da Zona Franca com a reforma tributária. Isso provavelmente deve acontecer. E colocaram aqui bioeconomia, polo de transformação digital, ecoturismo e piscicultura. Eu queria que o senhor pudesse, do campo de vista ambiental, avaliar esses segmentos, uma vez que nós temos aí um presidente que não tem muita bandeira ambiental, e temos aí uma pressão internacional em torno da Amazônia. Bom, vamos só pontuar algumas coisas assim, acho que é importante em termos de conceito, né? Acho que a questão ambiental, ela só faz um sentido se ela incluir em toda essa equação as questões relacionadas ao bem-estar das populações que estão nessa floresta. A primeira coisa, a floresta não é um vazio demográfico, né? A gente tem populações tradicionais, ribeirinhas, que vivem da floresta, daquilo que ela produz. Então, toda equação ela deve incluir as questões humanas. Vale lembrar aí que o desenvolvimento sustentável ele é baseado num tripé. Ele não é só ambiental, não é só econômico e não é só social. Eles são os três juntos, né? Se qualquer um desses pilares estiver faltando, não é desenvolvimento sustentável. Qualquer outro tipo de desenvolvimento, menos o desenvolvimento sustentável. Então, da parte do governo do estado do Amazonas, o que a gente tem falado é sobre o desenvolvimento sustentável. Então, uma matriz que possa conciliar crescimento econômico, melhoria da qualidade de vida e conservação ambiental. Tenho certeza que o nosso maior ativo econômico, o portador do maior futuro econômico que a gente tem é a floresta, né? Então, não faz sentido a gente derrubar aquilo que é a nossa porta de entrada para uma nova economia, onde o mundo todo está procurando, e até alguns já ganhando dinheiro com vários ativos originários de florestas tropicais, né? E a gente tem aí a capacidade de ser líder mundial de uma nova economia, e eu não tenho dúvida que o governo do estado está dando passo nessa direção. Secretário, o senhor... Desculpa, conclua, por favor. Agora, eu não vejo que isso seja um modelo alternativo ao polo. Ele é um modelo que ele nasce e cresce junto com o polo industrial. Vale ressaltar, acho que o Patrick falou isso logo no início, que o polo tem um papel muito importante. Não de maneira, como eu posso dizer, propositiva, né, mas quase um bom acidente de percurso, que por causa da concentração econômica em Manaus, diminuiu consideravelmente a pressão da floresta, haja vista a comparação que a gente faz com o estado do Pará, que teve a sua matriz baseada em mineração, exploração aí do setor primário, e sem aí algumas vezes com o devido cuidado com as questões ambientais. Mas o destino do Amazonas seria praticamente o mesmo se não fosse o polo industrial de Manaus. É óbvio que tem outros fatores, a gente não tem médias cidades, a questão de não ter muitas estradas também em relação a isso favorece, mas não dá para pensar numa alternativa econômica sem a Zona Franca de Manaus. Nós temos, diferente de outras regiões do norte do Brasil, e aí isso é uma fala que sempre o secretário Jório da Secretaria de Desenvolvimento tem falado, que nós temos uma experiência industrial que ela não deve ser desprezada. Ela pode ser usada para alavancar outras estratégias, mas não tem como alavancar essas estratégias se o polo industrial não estiver andando junto. Então, eu creio que não se deveria falar sobre alternativas ao polo que não se considerasse a viabilidade do próprio polo, né? Uma vez que ele tem... ele cumpre a sua função de produção, ele cumpre a sua função de ser mola de horizontalidade no Brasil do crescimento econômico, cumpre um papel ambiental extremamente importante para o Brasil, haja visto os serviços ambientais que o Brasil todo usufrui, por exemplo, com as chuvas da floresta, que chegam até o sul do estado, que são as maiores áreas produtoras de alimento, que são base do PIB brasileiro, são serviços que a floresta presta, que não é remunerada, por exemplo. Então, falar que há alternativas sem o polo, de cara eu já não concordo. Pois é, eu tenho aqui uma pergunta a fazer ao senhor, enquanto secretário e do meio ambiente do estado do Amazonas, que tem na sua planta do estado, eu vou citar assim, tipo uma planta do distrito industrial, uma planta lá do distrito industrial. Tem aí sob o seu manto a maior floresta do mundo, ponto. Mas aí é o seguinte, não há dúvidas quanto à vigilância dos ambientalistas para com essa região, não há dúvidas do trabalho deles para com essa região, a gente não discute isso não.
Agora, quando se fala em BR-319, tudo trava e ambientalistas ali levantam a sua bandeira. E a minha pergunta ao senhor é: a culpa por essa estrada está assim, e não ter ainda sido com as obras colocadas do jeito que o amazonense quer, que o brasileiro que vem para cá quer, ela é mesmo dos ambientalistas, eles que são culpados de não avançarmos as obras, ou de processos ambientais que os governos fazem, o próprio governo federal faz, de maneira errada e que atrasam tudo isso? Olha, eu acho que foi muito boa a sua provocação, não vou me eximir de responder, mas eu creio que... Mas eu vi que o senhor deu um sorrisinho maroto ali. É porque eu fico pensando assim, eu não acredito que o movimento ambientalista tenha todo esse poder. Por exemplo, saiu Belo Monte, que era nitidamente contrário à questão ambiental, várias pressões nacionais, internacionais. Mas eu acho que não tinha um apelo assim... Tinha bastante apelo em relação a isso. Acho que a questão é muito mais política, são decisões políticas que se fazem em relação a essas questões. Eu acho que hoje em dia é muito fácil você achar um grande culpado, né? Sabe que você acha sempre primeiro um inimigo para você ter. Então, a questão ambiental passou a ser, entre aspas, um entrave. Mas eu não acho que tem vários outros interesses, econômicos inclusive, sim. Né, que podem ser prejudicados com a abertura da BR-319, que tem um poder de lobby muito maior do que, os ambientalistas? do que as agendas ambientalistas. Né? Então, não digo que não há uma pressão, e também não digo que não seja no momento democrático um contraditório importante para a avaliação das questões. Mesmo as teses científicas mais contrárias à BR-319 são importantes para que a gente possa prever quaisquer questões de problemáticas ambientais no futuro, desde que elas não possam inviabilizar, obviamente, um direito, uma estratégia de melhoria da qualidade de vida das pessoas que estão lá. E cabe à Secretaria de Meio Ambiente, ao governo do Estado, né, um poder de fiscalização para que não haja problemas de ordem ambiental, como nós estamos falando aqui. E nem também menosprezar, achando que a BR-319 não vai trazer ou não pode trazer impactos ambientais para a região. As estradas causam isso, né? Aquele efeito espinha de peixe. Então, tudo isso é reconhecido já pela ciência e cabe ao Estado combatê-los da melhor maneira e da maneira mais eficiente possível. Agora, Patrick, não creio, né, que eu acho que a questão é muito mais de vontade política, né, para a realização da obra do que uma questão eminentemente ambiental. Secretário, o senhor falou a respeito de que não concorda que esses segmentos apresentados pelo Estúdio de São Paulo possam substituir o PIN. A gente, inclusive, vem batendo nisso quase todo dia, né, Patrícia? Exatamente. Contrapondo justamente esse tipo de estudo, porque a gente entende que não teríamos aí a mesma arrecadação no mesmo período, no mesmo prazo. Só que, ao mesmo tempo, nos traz receio em relação à questão do desmatamento, a ausência ou mesmo o fim da Zona Franca, né, e a criação desses novos modelos econômicos que ainda estão em estudo. Tivemos agora o desmatamento, o resultado do desmatamento na Amazônia, como o senhor acabou de citar, um alerta do INPE, que ainda não é consolidado, a gente sabe. E aí a justificativa do governo do Estado foi que não foi tudo no Amazonas, mas não resolveu o problema. Né? Embora não tenha sido tudo na área estadual de responsabilidade do governo, justifica para a sociedade, mas não justifica o problema em si. Aí eu queria que você pudesse falar isso no outro bloco. Exatamente, após o intervalo. A gente aproveita e agradece a você, que é o telespectador da Record News, Paula Litaif. Muito obrigado, a gente está agora entregando esse momento. Vamos continuar aí pela Rádio Diário. Nos acompanhem pela rádio e pelo portal D24. E a gente volta já. Você está ouvindo Diário da Manhã, com Patrick Mota e Paula Litaif. De volta, Diário da Manhã, na Diário FM. Agora são 8h04, estamos de volta aqui no seu Diário da Manhã, aqui com a Paula Litaif, nosso convidado, secretário de Estado do Meio Ambiente. Aqui eu vejo o nome SEMA, eu lembro da SEMAS. É com 2 M's, pois outra com é, M. e Eduardo Taveira, que gentilmente atendeu o nosso convite, está conversando conosco sobre essa situação de desenvolvimento, meio ambiente, BR-319 e outros assuntos mais referentes a essa estrada que é tão importante para todos nós
nós, e para o Brasil também, escoamento de produção do polo industrial e por aí vai. Secretário, a Paula, você deixou uma pergunta. Deixei uma né, pergunta, eu vou repetir rapidamente. Nós falávamos sobre o resultado do INPE em relação ao desmatamento, houve um aumento aí de 30%, e o Estado justificou que a maior parte desse desmatamento ocorreu na área em terras federais, só que justifica, mas não resolve o problema. Existe aí, parece, já uma união aí das esferas estadual e federal para contrapor aí esse avanço do desmatamento, não é isso? Ontem o governador Wilson Lima e os governadores da Amazônia Legal, que inclui Mato Grosso e Maranhão também, estiveram com o ministro Ricardo Salles para justamente ouvir do ministro quais seriam as estratégias para o combate ao desmatamento para os próximos anos, né? Então, a primeira mensagem é que houve um comprometimento do Ministério do Meio Ambiente no apoio aos estados para combater o desmatamento e o reconhecimento de que há algumas áreas sensíveis em relação a isso, como as áreas federais. Então, a ideia é aprofundar um acordo de cooperação entre as instâncias federais e governamentais, inclusive com a presença de técnicos do MMA 100% do tempo nessas áreas, no Amazonas, em Roraima, Amapá, Mato Grosso, ou seja, reforçando o time de técnicos dessas secretarias, né? Obviamente a SEMA também vai ser favorecida em relação a isso. Não se falou em quantitativo, né? Mas se espera aí um acréscimo de mais ou menos entre 10 a 20 técnicos do MMA diretamente vinculados aqui à secretaria para ajudar nesse monitoramento. E a notícia mais importante é que a autorização do Fundo Petrobras, que era um recurso que foi obtido pelo Brasil em recuperação a dinheiros desviados que foram recuperados pela Lava Jato, que serão destinados aos estados para que os estados possam aumentar a sua capacidade de comando e controle em relação a essas áreas. Então, basicamente, é para aumentar a fiscalização e também apoiar estratégias que possam fazer o ordenamento territorial dessas áreas para que a gente possa identificar mais rápido quem são os donos dessas áreas, né? A ilegalidade ela é um vetor desse desmatamento, que a gente não consegue identificar nome de pessoas, CPFs, né? E o ordenamento ele passa por isso, então ordenamento territorial, zoneamento ecológico e econômico, além do fortalecimento das ações de fiscalização e comando e controle. Então, falei com o governador ontem ainda, ele saiu muito satisfeito da reunião e a gente já está com os projetos tanto para acessar o recurso do Fundo Petrobras, né, quanto os projetos que a gente vai inaugurar a nova sede da Secretaria de Meio Ambiente, já com espaço destinado para receber as equipes do Ministério do Meio Ambiente. Eu não tenho dúvidas de que no próximo período a gente vai ter uma redução considerável do desmatamento ilegal no Estado. A nova sede ela é aqui perto da Assembleia, né, Legislativa? Exato, é no mesmo terreno da sede atual, né, e essa sede é uma parceria que a gente tem com o KfW, que é um banco alemão, que tem ajudado muito a gente, inclusive na estratégia de descentralizar a política ambiental, levando para os municípios do sul do estado e ao longo da BR-319. Né? Então, isso vai ajudar muito também em termos de ter uma infraestrutura mais adequada para o nosso trabalho. Tem uma pergunta aqui do senhor, de um especialista, eu posso citar o nome dele? Pode, sim. É o senhor Daniel Nava, acho que você deve conhecer. Ele está questionando aqui, secretário, e a matriz econômica da mineração é uma saída como o Pará está desenvolvendo desde o século passado? Ele está fazendo essa pergunta, mas ao mesmo tempo ele faz um comentário aqui: o que vem devastando o Pará não é a mineração, porque o Juriti Trombetas não tem desmatamento. Aí eu queria que você pudesse comentar. Bom, primeiro, dar bom dia aí para o Daniel, meu amigo, Daniel Nava, especialista nessa área de mineração. Primeiro que eu não falei que mineração era o foco do desmatamento no Pará. Não, eu falei não, que a gente falou que as matrizes econômicas, pouco, né? Exatamente, né? E de fato, quando bem feita, bem equalizada, não há, de fato, o impacto é muito concentrado, né? E se não me engano, eu não sei bem os dados de cabeça, o Daniel com certeza sabe, mas no Pará as menores taxas de desmatamento, evidentemente, são nas áreas onde tem a questão da mineração. Eu acho que a gente tem que mudar uma perspectiva para o Amazonas assim, não pode, né? Para o Amazonas não pode, né? Eu acho que a pergunta deve ser, no Amazonas como pode? Como pode, então, como pode fazer uma mineração de baixo impacto sustentável? E mais do que fazer a mineração,
como fazer com que a mineração não seja também um vetor de concentração de riqueza, né? A gente tem cidades ao entorno de grandes mineradoras que continuam com o IDH baixo, né? Então, eu acho que a gente tem que, além de fazer isso, ter estratégias para que essa dinâmica econômica ela seja cada vez mais horizontalizada. Não tem mecanismo melhor de romper a pobreza extrema do que fazer com que as pessoas melhorem a sua condição econômica, né? Ou seja, parece que é óbvio, mas às vezes você tem que ser visionário do óbvio para poder tirar algumas coisas do papel. Em relação a essa matriz econômica, eu acredito assim, a mineração é importante, mas acho que mais importante, ou seja, ou além da mineração, é trabalhar, mudar um pouco a lógica da gente só vender produtos sem agregação de valor econômico. Então, quando a gente fala de uma matriz biotecnológica, bioeconômica vinculada ao polo industrial, é que a gente possa incrementar dentro dos insumos e os recursos genéticos naturais que a gente tem na floresta, agregar valor, inovação e fazer daqui um modelo como se fosse um vale do silício da bioeconomia. Então, investir em ciência, tecnologia e inovação, ter uma estrutura adequada que possa atrair startups, empresas de inovação para essas vocações de biotecnológica, fazer com que as empresas que já estão no distrito incorporem cada vez mais as cadeias produtivas da Amazônia nos seus processos produtivos, como uma motocicleta com estofamento com fibras naturais, um tipo de tinta com algum componente da floresta que possa aumentar a fixação e o tratamento. Ou seja, a gente tem que começar a incorporar nos ativos do polo industrial, nessa capacidade produtiva que só o Amazonas na região norte tem, todos esses processos vinculados. Aí sim, a bioeconomia depois entra como um grande start, atrai startups, atrai empresas inovadoras, atrai conhecimento de ponta para cá e a gente passa a ter um círculo virtuoso de inovação por meio da floresta, dos seus ativos e do manejo dessas atividades. Então, não é só a questão da mineração ou só a questão da agricultura. A gente tem que começar a ver a matriz de uma maneira integrada, né? O quanto cada uma delas pode trazer benefício para... eu acho assim, não dá para a gente colocar todos os ovos numa única cesta. Quanto mais diversificada for a nossa matriz produtiva, melhor vai ser para que a gente possa superar esses intempéries econômicos. Mas eu friso novamente, não dá para fazer isso sem a Zona Franca de Manaus, não dá para fazer isso pensando numa alternativa que se esgotará a Zona Franca de Manaus. Antes tem que fazer isso junto. Da chegada do senhor aqui no estúdio, eu acho que o senhor vinha ouvindo também a gente falou sobre o CBA, o Centro de Biotecnologia da Amazônia. Foi até taxado de elefante branco. Anta branca, né? Aliás, anta branca, contextualizada, né? O elefante não é da nossa. Amazônia, né? O elefante não é da nossa região, da nossa floresta. Anta branca, muito bem colocado aqui pelo secretário. E agora, não é minha essa frase, é como ela veio, na minha época, eu participei ativamente tanto das discussões e aí sobre falava o CBA, anta branca. já era anta branca. Alguém citou, mas ele aqui colocou esse nome e a gente concorda também. Mas, secretário, e o Estado tem conversado com o governo federal sobre o que fazer em relação ao CBA? Eu vou aderir mais uma pergunta, se eu já juntar tudo. Dentre esses segmentos aqui, bioeconomia, polo de transformação digital, ecoturismo e piscicultura, temos alguma coisa iniciada esse ano no governo de Wilson Lima? Não, sim, tem, com certeza. Eu vou falar primeiro do CBA, para não me perder também na questão. Eu creio que durante muito tempo o CBA ele sempre foi a perspectiva do nosso futuro, só que ele nunca foi presente, né? Então não tem como você falar, não tinha CNPJ para fazer, ou seja, de 20 anos e não tinha certidão de nascimento. Veio até agora recentemente, né? O que o governo do estado tem conversado com a SUFRAMA, e a SUFRAMA tem se mostrado nessa gestão altamente empenhada em resolver a questão do CBA, e me parece que já há um desenho mais adequado para que aquela infraestrutura que tem lá, que durante esse tempo todo produziu conhecimento, produziu pesquisa. Eu acho que é importante também salientar isso, apesar da gente achar que sempre poderia ter sido mais, a perspectiva de ser promotor de um polo de desenvolvimento. O CBA não ficou parado. Inclusive, o governo do estado, à época, colocou bolsas de pesquisas para ter pesquisadores atuando naquela instituição.
E no caso específico de agora, me parece que a SUFRAMA ela puxou novamente para si a responsabilidade a respeito do Centro de Biotecnologia da Amazônia, está fazendo um novo desenho do ponto de vista do modelo do atendimento, e o governo do estado se colocou à inteira disposição para apoiar no que for necessário, porque esse apesar de ser federal, ele está no estado, né? Ele vai trazer benefícios para toda a nossa região. O governo do estado está fazendo o seu dever de casa, é um papel da Secretaria de Desenvolvimento, liderada aí pelo Jório, por determinação do governador Wilson Lima, que é o projeto de bioeconomia para a nossa região. Tá? Esse projeto já está aí a todo vapor do ponto de vista do planejamento. Acho que ano que vem, depois acho que até sugiro convidar o secretário Jório para cá para apresentar esse modelo, que inclui aí mineração, inclui outras que não locações. É a sua área, na verdade, mas a área ambiental não se acompanha sim, também. lógico, porque a matriz está integrada com todas claro. as secretarias, e pela primeira vez, depois de muito tempo, a gente tem uma secretaria que está fazendo o planejamento, integrando as outras pastas, evitando que cada pasta seja em si uma ilha, né? Então, esse planejamento que tem sido tocado pela Secretaria de Desenvolvimento é fundamental para que todo mundo fale uma mesma linguagem e a gente consiga ter um resultado mais técnico possível em relação a isso. Então, essa matriz, né, baseada no princípio da Biópolis de Singapura, é transformar Manaus e outras cidades em polos de inovação, pensando nessa infraestrutura de aporte de bioeconomia. E é óbvio que o CBA, em parceria com o governo federal, faz parte dessa estratégia, como a estratégia do polo industrial de Manaus também, ou seja, incluir o polo nessa matriz da bioeconomia. Além disso, a Secretaria de Produção Rural tem feito um trabalho excelente do ponto de vista de estruturação da agricultura familiar no estado, com várias inovações retomadas dos processos de assistência técnica. Então, o setor primário, ele talvez tenha sido hoje o setor que é mais contemplado com recursos pelo governo do estado para a gente retomar esse vigor da produção rural sustentável no estado do Amazonas. E no caso da Secretaria de Meio Ambiente, a gente tem transformado as áreas de reservas de desenvolvimento sustentável em áreas altamente produtivas, com modelos e alternativas concretas das cadeias produtivas sustentáveis do estado do Amazonas. Aí destaca o Pirarucu, que tem sido uma alternativa de geração de renda muito importante para as principais calhas de rios que a gente tem, Médio Juruá, ali na área de Mamirauá, praticamente toda a calha ali dos Solimões também trabalhando com isso, Couro do Pirarucu, parceria com várias empresas, né, como empresas de moda, trabalhando já com couro de pirarucu como uma alternativa já viável para a questão da sustentabilidade. A gente está apoiando agora e vai começar as primeiras cotas para janeiro ou fevereiro do manejo do jacaré dentro de unidades de conservação. Concessão florestal também, que é uma alternativa muito importante para reduzir desmatamento e legalizar a indústria de madeira no estado do Amazonas. A Floresta Estadual de Maués vai ser a primeira a ser alvo de concessão. Ano que vem os estudos já começam, já tem recursos para a implementação dos estudos para transformar Maués num polo de concessão da indústria de madeira. Então, todas as secretarias estão trabalhando integradas por esse tripé do desenvolvimento sustentável, mas fazendo com que ele seja real para as pessoas. Não adianta a gente falar de conservação ambiental se as pessoas ainda estão abaixo da linha da pobreza, ainda com as suas necessidades. A concretude do desenvolvimento sustentável e da conservação ambiental vai se dar com a melhoria da qualidade de vida das pessoas e o aumento da renda e arrecadação do Estado. O governador do Estado, ele tem falado, quando se toca nessa questão ambiental, de que tem que olhar nas pessoas também que estão lá. Ele tem falado correto, isso. Exato, está correto. E a gente observa que essa fala do governador, muitos entendem de que ele, quando fala isso, é questão de que não é desmatamento. Ele está olhando para o desenvolvimento, pelo que eu tenho percebido, mas tem que olhar também o homem que mora nessa região. O senhor, claro, concorda com isso. Exatamente, como eu falei, é o tripé do desenvolvimento sustentável. Se for só ambiental, não é desenvolvimento sustentável. Se for só econômico, não é desenvolvimento sustentável. Se pensar só social, também não é. Tem que pensar nos três juntos. Esse é o desafio. Mas eu creio que pela primeira vez no Estado a gente tem um governador que está comprometido com o desenvolvimento sustentável no Estado, de fazer o Estado
exemplo para o mundo de que é possível fazer a conservação ambiental, tirar as pessoas da pobreza, aumentar a qualidade de vida das pessoas que moram aqui, e fazer isso com responsabilidade e, acima de tudo, de maneira concreta, sem estar só no discurso, né, mas de maneira efetiva, a gente poder ter aí uma qualidade de vida melhor para as pessoas. Eu não tenho dúvida que o Amazonas, nesses 3 anos que ainda virão, será modelo para o mundo de desenvolvimento e de conservação ambiental. Ainda dá tempo de fazer mais uma? Dá sim. Eu queria, não sei se você vai poder falar ou sentir a vontade para falar sobre isso, mas pouco se vê a atuação de órgãos federais no combate ao desmatamento aqui, ou pelo menos a gente não vê muito notícia em jornal, principalmente depois da operação envolvendo o IBAMA. Aí eu queria saber do senhor, como é que está essa parceria entre o governo do Estado e o governo federal no combate ao desmatamento, nesse controle, a nível local? Eu não estou me referindo lá àquelas articulações em Brasília, mas a nível local. São 2 momentos específicos. Sempre a gente teve uma parceria muito grande com o IBAMA e o ICMBio, tanto nas ações de campo, de maneira integrada. Quando eu falo sempre, a partir desse ano que a gente tem trabalhado, a superintendência do IBAMA aqui na Amazônia, mesmo o tempo que ficou sem superintendente, sempre foi bastante atuante. Agora é óbvio que com todas as limitações de recurso, de pessoas que são compatíveis com essa problemática das questões dessas estruturas ambientais, e que não é um problema deste governo federal, né? Ou seja, o problema de desconstrução dos instrumentos de fiscalização, de comando e controle se deram aí ao longo aí pelo menos dos últimos 7, 8 anos. Então não dá para botar todo o problema na conta do atual governo. É até injusto fazer isso. A gente tem que colocar isso de uma maneira histórica, né? Vendo quais são os processos que levaram a esse aprofundamento. Agora, nunca faltou vontade à equipe do IBAMA e do ICMBio de atuação, né, em conjunto com a Polícia Federal, que tem sido extremamente atuante em relação a essa questão dos ilícitos. Teve aí a Operação Arquimedes, junto com o Ministério Público Federal, que fez uma grande apreensão em relação às questões de madeira, avaliando inclusive licenciamentos que foram dados para essa exploração de maneira irregular, né? Então, cortando mesmo na carne, o governador Wilson Lima determinou que não tem a menor condição de ser complacente com corrupção. O IPAAN cortou na própria carne em relação a todas as questões que foram levantadas, mesmo que tenham sido de gestões anteriores, né? O governo tem assumido o compromisso de resolver os problemas, de não jogar isso na conta de outros governos, tem assumido o compromisso de resolver a situação e está fazendo isso também na questão ambiental. O novo superintendente do IBAMA já assumiu, eu tive uma reunião com ele e outra com a equipe técnica do IBAMA para aprofundar a relação. A gente vai fazer um acordo de cooperação para que toda a parte de manejo em unidades de conservação sejam feitos o licenciamento pelo Estado. Isso vai dar uma agilidade muito grande para a geração de renda para as comunidades que estão dentro das unidades de conservação, né? E também no apoio na ação integrada de fiscalização. A gente tem um projeto de integração do ponto de vista de combate aos ilícitos, de trabalhar em conjunto. Em vez de duplicar esforço, o IBAMA está do lado, ICMBio do outro, IPAAN vai para um lado, Polícia Militar do outro, a gente está integrando essas ações. Então, ressaltar aqui o bom trabalho nesse início de gestão que o superintendente do IBAMA tem, de fazer as visitas às instituições, de conhecer como é que estão as infraestruturas, buscar as parcerias. Eu não tenho dúvida de que daqui para frente a gente vai ter um trabalho muito mais integrado. Agora, obviamente, a gente vê que precisa reforçar o quadro do IBAMA, melhorar a infraestrutura do ICMBio, que cuida das unidades de conservação estaduais, e também, como o próprio ministro do Meio Ambiente tem falado, ter uma ação mais ativa do ponto de vista de ampliar geração de renda dentro dessas comunidades, fazer o zoneamento ecológico e econômico, definindo quais são as áreas estratégicas para a produção, para a conservação. Eu acho que a partir daí caminhar em conjunto. Uma coisa que eu sempre tenho dito, produção rural, setor primário não é inimiga do meio ambiente, nem o meio ambiente inimigo do setor primário. Todos têm que andar junto para que a gente possa ter uma produção sustentável de longo prazo, sem problemas ambientais de faltar água, de ter problema de produção. E a gente tem a maior marca, eu acho que a marca Amazônia é o maior bem que a gente tem.
todo mundo ganha dinheiro com a marca Amazônia. Né? Até um site de venda na internet usa o nome Amazônia para ser o mais buscado do mundo. Pegou a nossa marca e ganha. Exatamente. Né? Você falou todo mundo, eu fiquei pensando, eu não ganho dinheiro. Todo mundo parece que menos a gente que está aqui, né, Patrick? Então, a ideia é que a gente possa atrelar a produção rural à marca Amazônia. Né? A maior commodity que a gente tem hoje são sim os serviços ambientais que a floresta produz. Isso tem que agregar valor ao nosso produto, isso tem que ser competitivo. Quero registrar o esforço dos produtores rurais da Amazônia em fazer a sua produção com todo esforço, em conservar a floresta em pé, e isso tem que ser registrado como uma marca. Essas commodities, que são fruto de produção com conservação, tem que entrar. Se a Europa quer ajudar a gente, né, coloca aí um preço mais adequado na produção de carne, na produção de soja, que é feita em áreas sem desmatamento, que isso tem um valor agregado mais importante. Esse é o selo Amazônia. Acho que é isso que é o nosso futuro. Então, meio ambiente, setor primário andam juntos, porque vão todos para o mesmo lugar, que é o lugar da prosperidade, do desenvolvimento, da melhoria da qualidade de vida. E é essa a determinação que o governador tem passado a todas as pastas. Agora são 8h25. Secretário de Estado do Meio Ambiente, Eduardo Taveira, muito obrigado por seus conhecimentos aqui. A gente aguardava também a Daniele Braga, engenheira ambiental, mas lamentavelmente ela não pôde comparecer. A gente ligou para ela, mas não conseguiu contato também. Mas fica para uma outra oportunidade que ela compareça aqui com a gente. Seria um debate muito bacana, como acabou sendo também uma boa entrevista com o senhor e seus conhecimentos aqui. A gente o agradece. E eu agradeço a você também, Paula Litaif, pela participação. Obrigada, Patrick. Até amanhã. Até amanhã. Obrigado, secretário. Obrigado, agradeço e fico à disposição.